Tá começando mais um episódio do nosso Primecast, um podcast feito de alunos para alunos. Gostaria de agradecer, primeiramente, mais uma vez a todos da equipe Prime, aos mantenedores, ao nosso diretor Fábio, em especial a equipe de marketing, que está o Dani aí à frente desse projeto. E hoje é com muita honra que eu venho apresentar para vocês a nossa convidada. Ela é neurocientista, ela é formada em letras e tem um currículo aí muito vasto em toda a área da educação. E com vocês e para vocês, Thaís Coelho. Olha só, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer muito o convite. O Objetivo Prime é um lugar que mora no meu coração, por diversos fatores. Eu já estive aqui como professora, dava aula para Trilha Life, adorava, amava. Depois vim aqui com um curso de pós-graduação em neurociência para alguns professores. E hoje estou aqui como mãe do Henry, então eu já passei diferentes fases aqui no Objetivo Prime, todas elas muito marcantes na minha vida, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, para quem não sabia, a Thaís já é da casa praticamente, né? Já me considero. Já é da casa. Para a gente começar a nossa entrevista, Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que começou a sua vontade, de onde é que surgiu você seguir a carreira da neurociência? Legal. Eu começo a me encantar pela neurociência quando eu tinha 10 anos de idade. Os meus pais são diretores de uma escola aqui em Santo André e eles queriam uma metodologia diferenciada e foram até o Instituto do Dr. Glenn Doman, médico precursor da neurociência no mundo, fazer um curso. E na época eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe estava grávida da minha irmã e a hora que eu cheguei naquele instituto e me deparei com pessoas paraplégicas conseguindo voltar a andar, síndrome de Down falando 12, 13 idiomas, pessoas com lesões cerebrais tocando uma vida normal, a psicóloga que nos atendeu e mostrou toda a estrutura do instituto para nós, tinha sofrido um acidente, tinha perdido metade do cérebro. Aí eu lembro que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas que mágica é essa? É isso que eu quero ser da minha vida. Encanta, né? Inspira as pessoas, porque é difícil você ver uma pessoa que sofre um acidente ou tem algo muito grave e voltar a andar, a ter uma vida normal, né? É aquela luz no fim do túnel que muitas pessoas perdem, né? Quando tem um diagnóstico de uma doença ou quando sofrem determinadas situações, como um tumor, uma lesão, um acidente, e de repente existe a possibilidade de reativar uma parte do cérebro que está ali dormindo e conseguir voltar ativo. Então isso desde os meus 10 anos assim, me encantou e eu falei, é isso que eu quero ser da vida. Na época não tinha curso de neurociência no Brasil, e aí eu comecei fazendo minha faculdade de letras como primeiro, mas sempre com aquela sensação de eu quero aquele gostinho mais, de querer mais. mais. Até que eu consegui achar alguns cursos de pós em neurociência, depois mestrado, doutorado, aí fui indo, mas começa aos 10 anos de idade. Como todas as carreiras, né? Todos têm histórias muito diferentes e na sua trajetória não deve ter sido diferente. Qual foi a história mais marcante, seja na área da educação, como você bem disse, ou na área da neurociência que mais te marcou? Olha, nesses longos anos de neurociência, eu tenho algumas boas histórias assim, mas eu acredito que uma das que mais me marcou é a história de uma avó que ela leva a netinha dela para passar as férias no interior, no sítio dela, uma cidade chamada Matão, interior de São Paulo. E a netinha de 7 anos estava andando de bicicleta e cai, a bicicleta vai para frente, a menininha cai de costas no meio de uma praça na cidade e desmaia. Quando essa menina volta do desmaio, ela perdeu a visão, ela está cega. E aí causa um estranhamento nos médicos, porque ela não bateu nada do frontal, né? Ela bate a cabeça, ela bate a nuca, perto da nuca. E tentam de tudo, fazem todos os exames, a visão dela é intacta, perfeita, mas a área occipital, responsável pela visão, está lesionada. Estava afetada. E aí a avó fica desesperada, entra em depressão, porque imagina, né? A família começa, poxa, mas você não viu que ia cair de bicicleta? Jogar um todo pouco aquele da julgamento culpa, por trás. Exato, ali para ela. E aí, passado 3 meses de todas as tentativas que eles conseguiram de tratamento e nada dá certo, eles me procuram, marcam uma consulta no meu consultório e aí a gente começa um processo de treino cognitivo.
26 dias consecutivos, né? 26 dias porque o cérebro neuroplastiça, né? A gente chama, esse é o termo científico, mas no dia a dia a gente chama de neuroplasticidade. É quando o cérebro se organiza e adquire um novo caminho para aquela função. E aí, quando a gente estava fazendo esse treino cognitivo, nem tinha dado ainda os 26 dias, a gente estava com 23 dias, a menininha estava fazendo uma atividade, a atividade era uma bacia com arroz cru, e como a menina era alfabetizada, a gente colocava as letrinhas de plástico dentro, misturada no arroz, e pedia para que ela colocasse a mãozinha, e eu falava, pego a Diana, né, o P de Paula, e ela estava ali separando, até que eu falei, olha, vamos pegar o B de Bruna, que era o nome da mãe dela. E ela estava procurando ali pelo formato da letra, sim, né, sim. no tato, e aí ela vira para mim e fala, é azul? Eu falei, o quê? Ela falou, sua camisa? E eu estava com uma camisa azul. Ou seja, o cérebro cria um novo circuito e volta a visão dela. Que legal, Esse cara. foi um dos dias mais É impactante, né? marcantes, assim, que é muito gostoso, né? Você poder ajudar uma pessoa a alcançar o sonho dela. No caso da menininha, era voltar a enxergar. Né? Que legal, cara. E como toda carreira, né? Você teve uma figura que te inspirou, foi marcante? Porque geralmente pessoas que seguem a área da engenharia ou uma área política têm como foco uma pessoa em específico. Na sua carreira teve isso? Eu acredito que o meu pai me influenciou muito, assim, por ser da área educacional, né, por eu ter conhecido o Dr. Glenn Doman através dele, eu acredito que esse impacto, tanto que, além de neurocientista, eu sou palestrante, falando de neurociência, né, e eu começo a dar palestras com o meu pai palestrante também, então ele ia dar a palestra e aí deixava eu sempre contar uma história, sempre gostei de contar histórias. E aí, no finalzinho da palestra, eu falava, vou chamar minha filha para ela contar uma história. Eu ia lá, então eu acho que isso foi, de certa forma, aguçando mais e mais inspirador. e mais, inspirando, né, aquela vontade de querer estar ali, de querer continuar levando essa palavra para mais e mais e mais pessoas. Como você tinha dito há alguns minutos atrás, desde os seus 10 anos você já sabia o que queria. Sim. Se você não partisse para a área da neurociência, você tinha um segundo plano? Eu comecei na área de letras, né? Me tornei professora de língua portuguesa, língua inglesa e era muito feliz dando aula, sempre gostei muito, muito, muito. Eu acredito que eu teria ficado dentro de sala de aula, assim, e como palestrante também, levando sempre ferramentas, novidades da educação. Mas eu vou te confessar que eu não me vejo fazendo outra coisa que não falar de neurociência. Então já estava em você, já estava ali. Já tinha um propósito. Gostava muito, entregava sempre o meu melhor dando aula, dava aula de literatura. Meu primeiro emprego em faculdade foi dando aula de grego. Né? Caramba. Então, consegui um emprego na faculdade da USP para dar aula de grego. Na época eu era super novinha, tal, foi um desafio incrível, gostava muito. Mas o coração acelera mesmo na neurociência. Para quem não sabe o que é a neurociência, que muita gente já ouviu falar, tem a vontade de pesquisar e tudo mais, conta um pouquinho pra gente o que é a neurociência, o que ela engloba. A neurociência, ela estuda todo o funcionamento e comportamento do cérebro humano. Então, por que uma pessoa tem uma reação diferente? Por exemplo, duas pessoas são assaltadas na mesma rua no mesmo momento. Uma delas nunca mais sai de casa, desenvolve uma síndrome do pânico. A outra fala, graças a Deus foi só meu celular, vamos voltar a trabalhar que eu vou comprar outro celular. O que leva? Reações diferentes. Reações diferentes frente à mesma situação. Então a neurociência, eu gosto muito dela porque ela engloba, hoje eu consigo trabalhar em todos os campos. Por exemplo, eu trabalho com a neurociência educacional, é o meu forte. Né? Então a gente tem ali ferramentas da neurociência para ajudar um professor a aumentar foco, concentração, memória do aluno. Eu tenho ferramentas da neurociência para ajudar com autismo, TDAH, síndrome de Tourette, todos assim. Eu tenho a neurociência na área clínica, ajudando na reabilitação de um AVC, de uma lesão, de um tumor cerebral. Eu tenho a neurociência na área forense, que é uma das áreas que mais me encanta. Né? Caramba, que legal. Que é ajudando a desvendar crimes. Participei, por exemplo, dos crimes da Suzane Richthofen, do Nardoni, do Lázaro, mais recentemente, que é entendendo o que passa na cabeça de um psicopata, por exemplo.
E a gente tem a neurociência empresarial. Como que eu inspiro um líder, como que ele consegue motivar a equipe, na hora do RH contratar um novo funcionário, o que ele deve observar no momento da entrevista? Né? Então a gente estuda desde microexpressões faciais a todo um universo de ferramentas ali para entender o comportamento e o funcionamento do cérebro humano. O que é melhor para isso? O que piora determinada função do cérebro? Que legal. Agora uma pergunta que me deixou curioso. O que passa na cabeça, como você falou um dos casos mais recentes, do Lázaro? O que leva uma pessoa a ter aquelas ideias, aquele comportamento? Porque não é comum você ver em uma pessoa aquele tipo de abordagem. Sim. O que acontece? Antigamente falava psicopata. Hoje em dia se fala em transtorno de personalidade antissocial. Por que mudou o nome? Porque quando a gente fala psicopata, automaticamente vinha aquele pré-julgamento da pessoa. Nossa, é um serial killer, vai me matar. E existem alguns níveis de psicopatia. Nível 1, que é o leve, que ele não mata ninguém, ele só quer prejudicar uma pessoa. E tá cheio de gente nesse nível 1. Quantas pessoas não fazem fofoca para defamar alguém, para puxar o tapete de outra no emprego? Para querer um cargo maior. Para querer um cargo maior, para querer chamar a atenção. Então, a gente observa muito desse grau 1. O segundo grau, ele já não quer fazer mal para uma pessoa só. Ele quer fazer mal para um grupo de pessoas. Então, ele quer fazer uma denúncia e fechar uma empresa. Ele quer destruir um grupo determinado de pessoas. E somente o grau 3, que é o que mata. Que seria o do Lázaro, por exemplo. Que é o do Lázaro. Então, o que acontece? Ninguém se torna psicopata. Você nasce psicopata. E o que é o psicopata? Como é o cérebro dele? Ele é desconectado em 3 áreas no córtex pré-frontal. Quais são essas 3 áreas? Emoção, culpa e sentimento. Então, o psicopata, ele não vai sentir emoção. Ele não vai sentir culpa, não adianta, igual às vezes a polícia faz. Eu dou muito treinamento para a polícia, para o GAT. O que eles fazem no momento de sequestro? Eles levam a mãe do sequestrador para tentar sensibilizar o emocional dele, a mãe pedindo. Mexer com larga, a pessoa. solta. Se levar a mãe de um psicopata, qual é o risco dele matar a vítima e a mãe? Porque ele não tem emoção, ele não sente remorso, ele não sente nada. Por não sentir e não ter as emoções, isso não atrapalha o cognitivo dele. O que em nós atrapalha muito. Quantas vezes na hora de uma prova você sabe tudo, mas te dá o um famoso nervoso branco ali, te dá o branco, isso, ou no momento em que você está num relacionamento, vai pedir a pessoa em namoro, em noivado, em casamento, te dá toda aquela acaba coração. esboçando uma reação diferente. Exato. O psicopata não, ele não tem emoção. Então, tudo que ele planeja, ele consegue executar exatamente da forma como ele planejou. Isso torna ele mais avançado do que o nosso cérebro que vive patinando. Então quer dizer que o psicopata está à frente. Está à frente, sempre à frente. Né? Eu sei que é chocante falar isso, mas um psicopata, quando ele está em ação, a única forma da gente conseguir travar ele é pedindo ajuda a outros psicopatas. E eles ajudam muito. É muito comum esse movimento de irmos até prisões e falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Qual é a próxima vítima? Aonde ele vai atacar? Por que os outros psicopatas que estão presos ajudam? Porque eles pensam, não quero ninguém com mais destaque do que eu. Exatamente. Porque o ego deles é algo que é muito grande. Né? Então, um cérebro de um psicopata, um Lázaro, o prazer dele, a necessidade dele é em matar. Não apenas matar, mas trabalhar no corpo da vítima. Essa é a principal característica de um psicopata. Caramba! E o Lázaro foi um dos psicopatas mais difíceis de serem pegos na história da psicopatia mundial, não só do Brasil, porque ele não tinha um padrão. Todo psicopata tem um padrão. Ou é mulher morena, ou são mulheres grávidas, ou é homem careca, enfim, ele tem um padrão. O Lázaro matava sem nenhum tipo de padrão. Isso deixava cada vez mais difícil da gente conseguir chegar até ele. Mas existem algumas técnicas da neurociência de microexpressões faciais e a gente saiu perguntando para algumas pessoas que nós levantamos a suspeita delas e uma dessas pessoas nos chamou muito a atenção, uma mulher caseira de uma das fazendas. E ficamos um pouco na dúvida, ela mostrou que estava escondendo alguma coisa e através de algumas técnicas da neurociência forense a gente conseguiu descobrir aonde ele estava. E foi aí que a polícia pegou. Isso pode ter a ver com a infância do psicopata? Porque muitas vezes,
pelo menos o que eu acredito, emoções, como você falou, eles não têm, mas práticas, histórias que eles viveram quando Não. pequenos? O psicopata não, o sociopata sim. É aí que muita gente confunde. Que tem a diferença. O sociopata, ele não nasce sociopata, ele se torna frente a traumas de infância ou frente a olhar um psicopata e querer se inspirar nele. E acontece muito, por exemplo, na época que eu estudava a Suzane Richthofen, a quantidade de cartas que ela recebia dentro da prisão de pessoas fascinadas, querendo se relacionar com ela, era algo surreal, né? Então tem muita gente que assiste, se inspira e fala, caramba, olha que quer viver a mesma história. Eu quero viver isso, eu quero ter isso. Então, a gente observa um grande problema na neurociência forense, que é o seguinte, por exemplo, um psicopata vai e ataca uma escola, como aconteceu no ano retrasado. Sim. Aí isso solta gatilhos de sociopatas. Aí começa um monte de escolas. Pessoas que têm a mesma vontade. Ou seja, pessoas que têm a mesma vontade de querer fazer. Por isso que a gente tem um combinado de neurociência forense e polícia de não divulgar a maioria dos crimes cometidos por psicopatia. Para não ter... Para não soltar o gatilho de quem tá ali, vou ou não vou, vou ou não vou. Aí vê na televisão todo mundo aquele só falando disso, sim. Aí desperta o gatilho. Como muitas profissões têm seus mitos, histórias, qual que é o maior mito da neurociência? Que as pessoas batem nessa tecla, falam, não, tá certo A e tá errado. A gente tem muitos mitos. Por exemplo, um dos principais é que a gente só utiliza 10% do cérebro. Todo mundo fala, que é o mais comum. É mentira. Para vocês estarem aqui nos vendo e entendendo o que a gente está falando, vocês estão usando mais de 75% do cérebro de vocês. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre 10% do cérebro, se era verdade ou não. Então já está respondido. É mito. Existem muitos mitos dentro da neurociência, de que, por exemplo, antigamente achava-se que a partir do momento em que você nasceu, os neurônios começavam a morrer já. Então você já estava tendo queima neural. É verdade, isso mas o que a gente descobriu? Que continua nascendo neurônio o tempo todo. Então, todas essas novas descobertas da neurociência colocaram muitos mitos por água abaixo, principalmente relacionado à área de inclusão. Antigamente, um síndrome de Down, um TDAH, um autista, não tinha muito o que fazer. Hoje em dia, eles têm praticamente uma vida normal, frente a todas as ferramentas estudos, que existem. uma vasta... Qual que, também, uma dúvida minha, o que diferencia uma pessoa, assim, que você consegue notar, é notória a diferença, uma pessoa com cérebro saudável e uma pessoa com cérebro sobrecarregado? Como é que você consegue ter essa diferenciação? Essa é uma pergunta, assim, bem bacana. Por quê? A gente está vivendo uma época de saúde mental quase zero das pessoas. E o que leva alguém a não ter um cérebro saudável? São vários os inimigos, várias as situações, mas vou listar alguns deles para você. Dormir pouco ou dormir muito. Todo o excesso, menos ou mais, prejudica. É prejudicial. Então, por exemplo, ficar a madrugada toda jogando, madrugada toda na internet, madrugada toda acordando, o cérebro é um terror. Outra questão muito importante, hábitos, sempre fazer a mesma coisa. Sabe aquela pessoa metódica? Levanta, isso é ruim? É ruim, é péssimo pro cérebro. Levanta, senta sempre na mesma cadeira, come sempre no mesmo lugar, tá sempre... Tenha sempre as mesmas atividades. Por quê? Porque o cérebro cria apenas uma rota neural e que se um dia acontecer algo ali, um AVC, não tem um plano tumor, B. Não tem um plano B. Você até consegue criar, mas demora. Diferente de pessoas que têm várias atividades diferenciadas, você consegue fazer o cérebro dela ficar muito mais ativo, né? A alimentação tem prejudicado muito, essa alimentação altamente industrial, fast food, né? Então isso também deixa o cérebro um pouquinho com mais dificuldade de rentabilidade. O uso excessivo de telas é algo que está muito comum hoje em dia, né? Entre os comum. Jovens, entre todas as gerações, mas acho que mais entre os jovens. Exato. Então, assim, essa rotina extremamente fixa ali, a falta de sono ou o excesso de sono, a alimentação incorreta, uma coisa que as pessoas não fazem e se culpam quando fazem é o descanso. Né? Principalmente quando você deita, assim, você fala, deixa eu parar um pouco. A
Aí vem aquela culpa, mas eu ainda tenho aquele relatório, eu ainda tenho aquilo para preparar. O cérebro só funciona bem, só funciona com criatividade, só funciona ali com motivação quando ele tem esse período de descanso. Não precisa ser muito, 5 minutos já está valendo. Mas é importante ter essas pausas. A gente chama isso de ócio criativo. Né? Você pega as grandes criações do mundo, elas aconteceram quando estava tomando banho, tomando um café, assistindo um filme, que dá aquele insight. Essas emoções, em geral, esses pensamentos e emoções, como é que eles podem afetar positivamente e negativamente o cérebro? Porque geralmente um pensamento ele pode mudar. Pode. Vou ter uma prova nessa semana, o cérebro, a pessoa já fica mais ansiosa. Essa semana eu vou entrar de férias, já tem uma outra reação. O que acontece? O nosso cérebro ele é atemporal. O que isso quer dizer? Se eu pensar, amanhã eu tenho uma prova, igual o exemplo que você deu, para o meu cérebro ele não sabe o que é amanhã. Falou prova, já entra em alerta. Ele já entra em estado de te preparar para a prova. É por isso que muita gente tem insônia, porque na hora que deita, pensa o que tem que fazer no dia seguinte. E ao pensar, já programou o cérebro inteiro para estar ativo, para viver aquela situação, né? Então, o gerenciamento das emoções interfere muito na nossa saúde mental. A gente vive num mundo acelerado, tudo é rápido, né? Até o áudio do WhatsApp é acelerado, a gente consegue assistir um vídeo do YouTube acelerado, tudo está num ritmo. E aí a gente traz, por exemplo, Augusto Cury falando da síndrome do pensamento acelerado. A gente acelera tanto o cérebro, chega uma hora que ele não consegue desacelerar. E a gente precisa, às vezes, dele desacelerar. No momento de férias, à noite, na hora que você vai dormir. Então, aprender a gerenciar as emoções é algo que é muito importante. Existe uma técnica da neurociência que ajuda nesse controle das emoções para não despertar mais gatilho de ansiedade, que é a técnica da escrita. Quando você começa a escrever, por exemplo, amanhã na prova, vai cair sobre fração, vai cair sobre... sei lá, isso, coloca lá todos os tópicos e escreve. O cérebro, uma vez que você escreveu, ele identifica que aquela informação está salva e ele não precisa ficar rotacionando, que é aquele pensamento ruminante ali no nosso Você, cérebro. entre aspas, só vê uma vez aquilo, já Exato. fica no Ele no entende arquivo. que você anotou. Se está anotado, ele te aumenta a autossegurança e te prepara melhor para aquela situação. Que dica que você pode dar? Porque eu acho que um problema muito que está se agravando nos dias atuais é tanto o uso de telas quanto o período da noite, que é o dormir, está muito ruim das pessoas. Falo por mim, eu não tenho noites de sono que eu desligo completamente, por conta de ansiedade, de prova. Que dica que você dá para a pessoa ter aquele momento relax, o desligar? É importante a gente fazer uma ferramenta que chama higiene do sono. 40 minutos antes de você dormir, você começar a diminuir a luminosidade da sua casa, deixar a luz mais baixa, diminuir um pouco o volume da televisão e evitar nesses últimos 40 minutos o uso de tela. Por quê? Porque a tela vem programada para despertar foco, atenção e você ficar ali grudado no celular, mesmo no modo noturno. Deixa a pessoa acelerada. Deixa né? acelerado. Mesmo tem gente que fala assim, eu estou mexendo no celular, mas me dá sono, então por isso que eu mexo. Mas as conexões neurais continuam ativas e não te deixam dormir e entrar nas fases corretas do sono. Então a primeira coisa é essa higiene do sono. 40 minutos antes, começa a diminuir a luz, evita o celular, televisão no volume mais baixo. O ideal da neurociência é tudo apagado, mas eu sei que é muito difícil hoje em dia, né? Se acostumar até... Tem até a luzinha vermelha da televisão, que já é um chamariz ali para o cérebro, mas quanto menos claridade, melhor. Se mesmo assim você deitar, existem alguns chás que ajudam a induzir o sono. Chá de hortelã, camomila, erva doce. Mas tem uma técnica que é infalível. Você deitou, tentou dormir, não consegue, vira para um lado, vira para o outro, vira mais uma vez, não vai, levanta, toma um banho morno para frio. Derruba meio grau da sua temperatura corpórea. E quando você derrubar esse meio grau, o cérebro vai ficar preocupado. Por que sua temperatura baixou tão rápido? E aí ele mesmo te induz ao sono, põe você para dormir, para enquanto você dorme ele entender o que está acontecendo. Num cérebro estressado, como você disse, quais são, o que acontece dentro dele
que prejudica o estresse em geral, assim? O estresse no cérebro nada mais é do que um aumento de cortisol e de adrenalina, que são dois hormônios que, em quantidade aceitável, são ótimos para nós. Por exemplo, o que é a adrenalina, né? Você vai apresentar um trabalho, aí você sente aquela sensação, pupila dilata, seu coração acelera você, né, aumenta o seu ritmo cardíaco. Às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas levam isso para o lado negativo. Nossa, só como eu estou me sentindo. Mas é positivo. Sua pupila dilatou, você tem um campo de visão maior, você enxergar melhor o que você vai ter. O coração acelerou para bombear mais sangue e você está mais atento, com mais flexibilidade para aquelas situações. Num cérebro mais estressado, em que a pessoa sentiu isso e falou, meu Deus, eu estou me sentindo mal, aí aumenta mais ainda adrenalina e cortisol. Então, existem alguns redutores que ajudam a diminuir um pouco dessa adrenalina e desse cortisol. Algumas técnicas como uma pedra de gelo na região da moleira, essa região que nasce mais molinha, né? Por 1 minuto e meio, ela já desprograma toda a produção de adrenalina e cortisol do cérebro, ajudando totalmente. Existe um abajur que chama lâmpada de lava. Ele vai soltando umas bolas assim coloridas, né? Tem de todas as cores. Esse abajur, se você olhar para ele por 30 segundos, ele também reprograma todo o seu cérebro, diminuindo a adrenalina e diminuindo o cortisol. Leituras diárias e estudos ajudam? Ajudam desde que o estudo não seja um gatilho para te deixar ansioso. Algo que você goste. Por exemplo, se o estudo eu vou prestar um vestibular no final do ano, e eu estou dividindo o meu estudo diário ali, isso provavelmente, principalmente acaba depois do segundo semestre, ansiedade. Vai te aumentar isso. Mas eu tenho que fazer, então eu regulo com outras atividades, atividade física, por exemplo, né? Agora, uma leitura que você goste, e é algo que eu oriento muito. Tem muita gente que fala assim, Thaís, mas eu não tenho o hábito de ler. Eu falo, começa lendo aos poucos. Põe como meta ler 1 página por dia. Só para o cérebro criar aquele hábito. Depois você vai ver que isso vai fluir naturalmente. Mas é muito importante, tanto a leitura quanto escutar música. E aí, se você me permite uma sugestão, tem um estilo musical que chama 8D no YouTube, D de dado. Você coloca lá o estilo de música que você gosta. Pagode, samba, sertanejo, rock, gospel. Não interessa. Coloca o nome da música e coloca 8D. E aí você vai sentir, e coloca um fone de ouvido dos dois lados, você vai sentir que a música tá rodando ali na sua mente. E tá mesmo. Ela passa superativando as áreas neurais e deixando o cérebro muito mais ativo, diminuindo a adrenalina e diminuindo o cortisol. Consequentemente, pode ajudar até no sono, essa dica. Com toda certeza. Inclusive, tem música 8D indutora de sono. Legal. Né? Então, é muito legal, uma ferramenta maravilhosa, para você ter ideia. Na América Latina só existe um fone de ouvido desse. A gente tem um fone no Hospital Albert Einstein de 154 Ds, que é a frequência. E em uma sessão, ele está em fase de estudo ainda, mas em uma sessão de 3 minutos, ele tem travado a depressão no cérebro dos pacientes. Então, o poder que a música nessas frequências, e o porquê isso acontece? De um lado entra a frequência de 100 Hz, do outro lado entra a frequência de 107 Hz. O cérebro fica bugado, fica confuso, junta as duas frequências e essa nova frequência causa toda essa ativação neural. Caramba. Como é que, uma pergunta pessoal agora que eu tenho, como é que o sono ele pode afetar o funcionamento cerebral em geral? Em atividades, no trabalho, nos estudos? Porque eu acho que muita gente que está nos assistindo tem essa dúvida também. Legal. Quando a gente dorme, é exatamente o momento em que a gente repõe os hormônios do nosso corpo. Vou te dar um exemplo para te responder isso. Das 11 da noite às 2 da manhã, se você estiver dormindo, mas você tem que estar dormindo, é o horário em que seu cérebro produz a endorfina. A endorfina é um hormônio que nos ajuda a lidar com dores físicas e dores emocionais. A área de dor física e a área de dor emocional no cérebro é a mesma. Se você não está dormindo, você não produziu. Você vai dormir depois das 2 da manhã, você vai acordar com a probabilidade de ter muito mais dores no corpo, mais dores emocionais, ali de se tornar mais irritado com alguma situação. Mas vamos dizer que você dormiu, encheu o reservatório de endorfina.
Se acordou, durante o dia você vai gastando, né? Com as atividades que você vai fazendo, com aquilo que você vai pensando. Quando chega 17h30, 18 horas, pode reparar, tudo piora. O que está doendo piora, a gripe piora, você fica mais cansado, mais irritado. Por quê? Porque às 17h30, às 18 horas, esgota o reservatório de endorfina. E aí como que você repõe? Tendo que dormir novamente. Então o sono ele é de extrema importância para o funcionamento cerebral. Uma das técnicas antigas, que hoje não se usam mais, de tortura, era não deixar a pessoa dormir. Né? Você acaba atrapalhando todo o sistema, Atrapalhava, né? Em geral. todo o sistema e com 48 horas sem dormir, mediante alguns estímulos, né, de gatilhos verbais que você dava para a pessoa, você destravava todo o córtex frontal dela, te contava tudo o que você precisava saber. E qual que é a relação das atividades físicas com o cérebro? E eu queria saber se existe algum segredo na neurociência sobre isso, sobre a atividade física, sobre o cérebro que se juntam. Legal. A atividade física caminha lado a lado com o funcionamento cerebral, lado a lado. Tanto que corpo, mente, né, se ligam ali através do movimento. Para cada movimento físico que eu faço, eu ativo determinadas áreas do meu cérebro. Então, quando a gente pede para uma pessoa fazer o numeral 6 no ar e depois pede para ela rodar a perna dela, sentido horário, e tentar fazer as duas coisas juntas, dá uma bugada no cérebro dela. Por quê? São duas informações juntas, chegando na mesma área cerebral, no mesmo tempo. Então, todo movimento causa uma ativação cerebral. Além disso, produção de endorfina, maior oxigenação cerebral, porque aí o meu coração bate mais, batendo mais, chega mais oxigênio para o meu cérebro, chegando mais oxigênio, mais conexões. Então, a atividade física é excelente para tudo, desde uma crise de ansiedade, depressão, a foco, atenção, concentração. Para você ter uma ideia, no Canadá, os CEOs das grandes multinacionais, antes de começar uma reunião com ter que decidir algo, eles têm normalmente a prática de caminhar em volta do quarteirão, em praças, em parques ou no estacionamento da empresa. Realmente para trazer essa ativação maior. Traz uma leveza maior. E essa superativação neural em áreas de foco, concentração e de memória. Quais são os principais hábitos que você, estando na neurociência, você analisa, que são recorrentes nas pessoas, elas acabam não percebendo, já virou praticamente parte da rotina, que são muito prejudiciais, que você diria? Acho que hoje em dia a gente tem alguns, como o botão soneca do celular, é péssimo para o funcionamento do cérebro. Por quê? Quando a gente dorme, a gente entra num ciclo de sono de 4 fases, né? E quando a gente acorda com o despertador, automaticamente você quebra esse ciclo. Se você voltar a dormir mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, que é o que o botão soneca faz, né? E voltar a acordar, se você quebrar pela segunda vez esse ciclo, seu cérebro demora 3 horas e 32 minutos para se reorganizar de novo. Isso então, acaba mexendo no seu dia inteiro, no seu dia todo. Concentração, ou seja, por isso que muita gente fala assim, eu começo a funcionar para valer lá para umas 9h30, 10 horas. Aí você pode perguntar, você usa o botão soneca? Porque provavelmente usa e aí já começa um dia já procrastinando no celular. A primeira coisa que faz é pegar o celular. Já causa uma baixíssima ativação. A melhor coisa para se fazer é acordar, abrir janela, deixar o raio do sol entrar, melhor do que acender a luz. Porque na medida em que o cérebro identifica o raio do sol, ele já mesmo se auto-liga ali em todas as áreas que são importantes. Arrumar a cama, muita gente não faz, depois eu arrumo, depois eu volto. E quando a gente deixa para depois. Arruma a cama, a gente ativa no nosso cérebro o sistema de recompensa. É como se o cérebro batesse palma e falasse, bacana, show, vai lá para a próxima tarefa agora. Então, começa já acordando completamente errado. A procrastinação diária de tudo, né? Depois eu faço, não dá tempo de comer alguma coisa, vou comer um fast food mesmo. O dormir completamente irregular, a falta de atividade física, essa rotina diferenciada que pouquíssimas pessoas fazem, de se permitir comer um sabor de pizza diferente, sentar do outro lado do sofá, sentar do outro lado da mesa da sala de jantar, pegar uma toalha com uma textura diferente para tomar um banho.
Então essa diversidade cerebral é importantíssima e pouquíssima gente faz. Né? Ligado muito com essa diversidade que você está falando, eu acho que um tema que está muito ligado hoje em dia entre os jovens, entre todas as gerações, é a ansiedade. Sim. Como é que a neurociência lida em tratar, em abordar esse tema da ansiedade nas pessoas? A ansiedade sempre existiu no nosso cérebro, desde sempre. Porque a ansiedade, a gente tem dois tipos de ansiedade. Tem a ansiedade salutar, que te salva, e tem a ansiedade que te destrói. A ansiedade salutar é aquela que, um dia quando você for casar... Seria a ansiedade boa? Você vai falar, meu Deus, hoje é o dia do meu casamento, né? Um dia que você for ser pai, um dia que vai nascer seu filho. A baita ansiedade, mas é uma coisa boa. Né? Agora, quando essa ansiedade passa do limite e começa a aumentar muito cortisol e muita adrenalina, o cérebro começa a enxergar a realidade de uma forma diferente. E quem é o culpado por isso? Nós mesmos. Eu alimento meu cérebro com coisas boas ou com coisas ruins. Se eu alimentar assistindo só programa que mostra assalto, tiro, bandido morto, cidadão morto porque o bandido matou, aqueles programas que a gente chacoalha a televisão e espirra sangue, provavelmente eu vou gerar em mim uma ansiedade na hora que eu for sair na rua. Porque eu vou lembrar de tudo isso que eu tenho alimentado. Vira um gatilho para a pessoa. Cérebro, vira um gatilho. Então, o primeiro ponto na ansiedade é identificar qual é o gatilho. O que está despertando essa ansiedade? Por que você se sente assim? É no estudo? Por quê? Algum professor pegou mais pesado? Você está com medo de ir mal em alguma matéria? A partir do momento que a gente traz para a consciência, por que eu me sinto assim? O que está me deixando assim? O cérebro já consegue controlar melhor essa situação. Eu fico assim porque eu estou tomando um remédio para gripe que me deixa mais irritado. Ok, o cérebro já entra mais em ação para ter o controle. Eu fico assim porque aquele professor, ele é carrasco demais, ele põe muita pressão. Bom, o cérebro já tendo consciência, aí você muda e marca mini metas para melhorar essa situação. Bom, então vou começar a estudar 15 minutos a mais da matéria desse professor por dia. Bom, eu vou tirar mais dúvidas com esse professor, vou anotar as dúvidas que eu tenho. Vou pedir um grupo de estudo para os meus amigos que também podem estar com essa dificuldade. Quando você monta algumas hipóteses para aquele gatilho, o cérebro desarma ele e a ansiedade reduz. Junto dessa ansiedade, como é que o cérebro lida com o excesso de tarefas, como a escola, o trabalho? Como é que é para o cérebro? Ele tem, entre aspas, ele descarrega mais rápido, podemos dizer, usar esse termo? Se for prazeroso, não. Se você sente muito prazer, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tenho uma vida extremamente agitada, desde a hora que eu acordo, em todos os trabalhos em que eu desempenho, educacional, forense, clínico, né? É algo que me dá prazer. Então, não me faz mal. Mas, por que eu te falo isso? Porque cada atividade que eu cumpro e executo, e que eu gostei de ter feito, eu ativo o sistema de recompensa. Talvez a pior coisa para mim seria ficar parada, sentada no sofá da minha casa. Isso, com toda certeza, faria o meu cérebro descarregar muito mais do que ele em movimento. Mas isso é algo que é de pessoa para pessoa. São hábitos e através de personalidades diferentes que você vai formando. Não existe uma receita de bolo. O que dá certo para um, dá certo para outro. O que a gente tem que imaginar e pensar é, a hora que eu tiro o prazer da situação, aí começa o perigo. Então, pessoas, por exemplo, com ansiedade, com depressão, a melhor forma é identificar coisas que ela gosta de fazer e começar com mini hábitos. O que é isso? Eu gosto de fazer atividade física, mas eu estou quase entrando em depressão, eu não quero sair do quarto. Tá bom, então eu não vou para academia, que não vai ir mesmo. Mas eu vou, por 2 minutos hoje, dar 2 voltas na minha sala ali. Começa aos poucos, mas começa. Então, assim, não existe uma receita de bolo de falar... eu vejo crianças, por exemplo, tem criança que estuda na escola o dia inteiro, ainda à noite às vezes tem taekwondo, ou tem jazz, ou faz aula de violão. E se a criança ama fazer aquilo, ela adora fazer aquilo... Ela vai ter essa energia. Ela vai ter essa energia. O cérebro, ele auto-recarrega com o sistema de recompensa. Ele começa a descarregar frente a um cérebro cansado. Tá ficando chato a aula de música. Aí ele começa a descarregar. E acaba dando sono. Isso. Aí ele vai descarregando. Então, isso é diferente de cansaço físico.
Por exemplo, tem dias que eu chego, na maioria deles em casa, estou cansada fisicamente. Esgotada. E mentalmente, no sentido de, nossa, pensei muito, esgotei ali dando uma aula, mas eu estou bem, eu estou feliz. Isso sem problema. O que não pode eu esgotei e amanhã eu não quero mais. Eu esgotei e eu não aguento mais isso. Eu esgotei e só de pensar que amanhã eu volto para lá, tá me dando ânsia de vômito, tá me dando tontura, aí começa a levantar alguns alertas do que você precisa rever nessa rotina. Dentre esses tópicos, a gente pode dizer que a tecnologia é uma forte aliada para nos ajudar? Porque hoje em dia todo mundo gosta do celular. Tá no celular, tá no trabalho, vê o celular. Tá na escola, vê o celular. Apita o celular, já quer ver o que é, se é uma notificação. Ela pode ser uma aliada? Pode. Uma das perguntas que eu mais respondo quando eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram é: a tecnologia faz mal para o cérebro? Eu sempre respondo: de jeito nenhum. A gente precisa da tecnologia. Imagina a gente na área de pesquisa de ciência. Preciso da tecnologia de ponta para me ajudar nas pesquisas. O que faz mal é o excesso. E tudo em excesso faz mal. Atividade física em excesso faz mal. Beber muita água Dormir demais. Dormir demais faz mal. Comer demais faz mal. Tudo que você fizer demais vai te fazer mal, né? E de menos também. Então, a tecnologia ela vem como uma aliada maravilhosa. Ela traz aplicativos gratuitos, não estou nem falando dos pagos, que podem te ajudar em muito. Vou te dar um exemplo. Tem um aplicativo chamado PEAK, P-E-A-K. Ele tem a versão gratuita e a versão paga, mas só a versão gratuita, ele reprograma o seu cérebro e te ajuda com as sequelas de um Covid cognitivo, que derrubou foco, concentração, memória. A gente tem um outro aplicativo gratuito também, chamado BeCalm. É um aplicativo que você cadastra um número de botão de pânico. E ele conectado com o relógio, se ele perceber que você está entrando numa crise de pânico, ele dispara e liga para a pessoa que você deixou registrado lá e fala: está precisando da sua ajuda, corre lá. Então a tecnologia ela é uma fortíssima aliada com a música 8D, com N outras situações. O que a gente tem que saber utilizar é ela a nosso favor. É igual a televisão, uma ferramenta importantíssima. Eu posso escolher boas séries, bons filmes, bons programas de televisão, ou eu posso escolher atrocidades para assistir. A maneira como eu alimento meu cérebro, o que eu vejo no meu celular, é o que vai falar se vai fazer mais mal ou não. Como que a neurociência explica a relação dos seres humanos? Porque com a tecnologia, como você acabou de dizer, ela pode ser uma forte aliada ou muito prejudicial. Como é que a neurociência aborda o tema relação ser-humano? A questão comportamental nesse quesito, ela está muito comprometida porque as pessoas querem a facilidade momentânea, o prazer momentâneo, sem pensar no lá futuro. Na frente. Né? Então a gente vê isso pelo número assim, você está guardando dinheiro para ir viajar. Aí você passou no shopping, você viu um tênis muito legal. Aí você pensa: se acaba o tênis, prazer imediato. Vou comprar, depois eu continuo juntando dinheiro para viagem. A maioria das pessoas cai nessa, assim. Né? Então começa já pelo prazer imediato. Tá muito legal o Instagram, daqui a pouco eu vou arrumar a cama, daqui a pouco eu vou fazer outras coisas. Aliado a tudo isso, a gente vem numa geração também de muita permissividade. A gente vê criança pequenininha mandando em pai e mãe no que decidir, no que comer, na hora que vai dormir. Que nem esses dias eu atendi no meu consultório uma menininha de 7 anos, a mãe falou: não dorme. E aí você vai perguntar: eu não quero dormir, eu quero ficar no videogame. Então você fala, essa alta permissividade muitas vezes dos pais, achando que estão dando amor, deixando o filho fazer o que quer. Muitas vezes está ensinando um cérebro a funcionar de forma inadequada, vamos dizer assim. Então essa questão comportamental, ela é muito apreendida por exemplo. Por exemplo, uma criança, um adolescente que vê o pai no celular o tempo todo. Aí de repente o pai fala: sai do celular, mas ele não sai. Então, ou o pai fala: pega um livro, mas você nunca viu o pai com um livro na mão. Então essa questão de exemplo, ela é muito importante, porque é o que os filhos, é o que os olhos dos outros captam ali, para que o cérebro ajuste esse comportamento para conseguir ter bons hábitos. Um bom hábito puxa outro bom hábito, um mau hábito puxa outro. Você aplicaria, gostaria de aplicar
o que nas escolas que pudesse melhorar isso e minimizar os atos, as reações das crianças? O que você acha que seria bom para ter uma relação melhor? Existem muitas ferramentas simples da neurociência e esse é um trabalho que eu venho, graças a Deus, conseguindo acessar muitas e muitas professoras, de trazer a neurociência para deixar uma aula mais atraente. O mundo mudou. E se o professor não souber dar uma aula para atrair melhor o aluno, trazendo ferramentas de musicoterapia, quando eu falo musicoterapia, não é saber tocar um instrumento, é colocar uma música ali que tenha... Depois que colocou a música, vamos circular o objeto direto pleonástico da frase, né? Começando uma aula com storytelling, que é o contar uma história, que faça toda uma ligação. Criando uma aula com um debate, com ferramentas onde o aluno não seja um mero receptor do conteúdo ali de forma chata. Trabalhando com os sentidos dos alunos. Eu acredito muito no que eu vou te falar. Eu só vejo uma mudança na área educacional. E mudando a área educacional, a gente consegue mudar esses comportamentos, porque o aluno fica mais tempo na escola do que com a família. Poder ter essa interação. Exato. Através dessas ferramentas, tornando o ambiente mais acolhedor, criando vínculos, né? A gente só aprende de quem a gente ama, né? Então, o professor entrando ali e trazendo todo esse universo, todo esse encantamento de ferramentas na matéria em que ele dá, é algo que, com toda certeza, transforma a educação, transforma o ser humano e transforma o mundo. Um dos tópicos que eu fiquei mais feliz em abordar no nosso podcast da neurociência são as novas descobertas. Quais foram as descobertas mais recentes que a neurociência teve e que você achou incrível? Tem duas delas que me chamaram muito a atenção. A primeira é que são necessários apenas 17 segundos de você focando numa situação problemática para ela virar um burnout no seu cérebro e fazer você xingar, perder a paciência, brigar com uma pessoa. Então vamos dizer o burnout seria o gatilho. Um gatilho de alto estresse, né? E aí um aumento de adrenalina, de cortisol no cérebro. Então 17 segundos pensando numa situação desgastante para você mentalmente, ela já promove esse estrago no cérebro. E às vezes a gente acha que precisa de mais tempo, né? Ai, não, foi tão rápido, foi rápido, você ficou prestando atenção naquilo, perdeu o controle da situação. Essa é a primeira. E a segunda, a mais bonita de toda a descoberta, acho que da face da Terra, os neurocientistas descobriram que quando você une as mãos, olha o movimento aí de novo, né? Quando você une as mãos, ou quando você se ajoelha, ou quando você olha para o alto, você ativa no seu cérebro parietal e temporal duas áreas simultâneas. E essas áreas simultâneas ativadas, elas aumentam GABA, ocitocina e dopamina, que são hormônios maravilhosos para o funcionamento do nosso cérebro. E pela primeira vez na história da ciência, eles deram um nome científico para essa área como o ponto de Deus no cérebro. É a ciência reconhecendo a existência da espiritualidade no cérebro. Isso causa uma revolução muito grande, porque a ciência sempre foi muito afastada da espiritualidade. E hoje ela está caminhando junto ali e precisando uma da outra para conseguir soluções. Você acha que nos próximos anos isso vai caminhar ainda mais junto? Acredito que sim. Eu acredito que a ciência reconhecendo a importância da fé, por exemplo, não da fé cega que algumas religiões trazem, da fé, aquela fé natural de você acreditar em Deus, em alguém, né? E acreditar que aquele problema vai ser solucionado. A fé mais a ação, ela vai conseguir transformar grandes coisas. E a neurociência vem como uma aliada, porque até então era muito dividido quem é da espiritualidade e quem é da ciência. Né? E hoje em dia é muito legal a gente ver que estão caminhando e vão se unir cada vez mais. Um tópico muito falado hoje em dia, principalmente da geração mais jovem, é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial caminha junto da neurociência? Como é que elas têm esse diálogo? O tempo todo. É algo que eu utilizo muito no meu dia da inteligência artificial. Antigamente tinha aquele mito de vai substituir tal profissão, vai substituir... Eu falo que a inteligência artificial, ela substitui aquela pessoa que entrega o arroz com feijão, o básico. Aquela pessoa que entrega o melhor, com emoção, sempre buscando novas alternativas, a inteligência artificial é uma ferramenta dela.
não uma substituição. Por exemplo, um professor. Um bom professor, um professor que saiba encantar os alunos, ele vai utilizar a inteligência artificial como ferramenta para ele dar uma aula, montar uma música, não o contrário. Agora, aquele professor que dá uma aula de qualquer jeito, aí a inteligência artificial já até substituiu ele, com toda certeza. A inteligência artificial caminha muito nos ajudando a diferentes insights. Então, ela tem ajudado, por exemplo, dentro da área da ciência, em diagnósticos médicos. O Albert Einstein e a Beneficência Portuguesa de São Paulo são hospitais que hoje você é atendido por um médico com inteligência artificial. Ela está ouvindo tudo que você está relatando e ela já dá alguns pré-diagnósticos para o médico que dentro do exame clínico de te examinar, colocar a mão, sentir, vai bater o martelo, mas ela já dá um bom direcionamento. E é comum hoje em dia vermos operações à distância, né? Exatamente. Está muito famoso na internet. Remoto e tudo mais, né? Então, o quanto que isso, utilizando sempre pelo lado positivo, porque tem quem vai utilizar pelo lado mal, né? Mas utilizando sempre pelo lado positivo, vai agregar cada vez mais e mais e mais e mais. Você acha que a neurociência daqui a alguns anos tende a mudar para melhor? Eu acho que ela tende a crescer muito. Aqui no Brasil, a gente pode falar que a neurociência está engatinhando ainda. Poucas pessoas aplicam a neurociência para valer na empresa, na delegacia, no hospital, numa sala de aula. Aqueles que já fazem uso dela já perceberam sair na frente, né? Porque quando eu entendo como que funciona o cérebro do meu paciente, do meu aluno, do bandido que está na minha frente, eu já estou um passo na frente dele, né? Para ajudar, para gerenciar essa situação. Então eu acredito que daqui para 10, 15, 20 anos, o mundo será outro utilizando essas ferramentas que têm ganhado cada vez mais peso e validade dentro de todos os setores, né? E você tem alguma dica para nós, pré-vestibulandos, que estamos num ano de muita correria, estudo, vestibular aí no final do ano? Que dica você daria para quem está preocupado em, nossa, que curso seguir, o que eu vou fazer, para que área eu devo olhar? Legal. Quanto mais você conhece, menos ansioso você fica. A ansiedade, ela surge no desconhecido, né? Então, por exemplo, eu quero entender um pouco sobre veterinária. Começa a assistir documentário de veterinária, aproxima de uma faculdade, tem como assistir algumas aulas como aluno ouvinte, para você sentir se é aquilo mesmo que você gosta. Porque quanto mais eu conhecer, mais o meu cérebro vai perceber se eu quero mesmo aquilo ou não. Uma outra dica é, não precisa se culpar tanto, ser tão severo. Começou, sentiu que esse curso não é para mim, não era bem isso que eu queria, sempre é tempo de mudar, né? Então, às vezes a gente se cobra achando que aquela decisão ela tem que ser para o resto da vida, e não, você pode ir mudando, você pode até se formar. Eu mesmo me formei em letras e hoje caminho com a neurociência. Então, é possível ter essas mudanças. Isso já alivia um pouco aquela carga de, não, entrei, eu tenho que fazer para sempre, tem que ser aquilo, e se eu não gostar, eu vou ser frustrado para o resto da vida. Então, já começa por aí. Tem que fazer com amor, né? Com amor, exatamente. Essa é a dica mais importante. Eu ia terminar com ela, mas já que você falou, eu vou puxar. A gente só consegue ganhar dinheiro, que é o que a maioria das pessoas quer, e quem não quer? Todo mundo, Todo mundo. Fazendo o que a gente ama. Quando a gente escolhe uma profissão, num primeiro momento, só pela questão financeira, você até aguenta alguns anos ali. A hora que chega a mesmice da profissão, porque tem, né? A hora que chega essa mesmice da profissão, você só segura o tranco de acordar e levantar a hora que o despertador toca, se você tiver paixão por aquilo que você faz. Quando você tem paixão por aquilo que você faz do limão uma limonada. No mesmo dia que você não tá legal, você dá um jeito de fazer aquilo acontecer, porque você tem um propósito, né? É algo que faz seu coração ali, ninguém te segura naquilo. Então, escolha pelo coração, porque o dinheiro vem como uma consequência. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente. Todas elas têm algo em comum, muita disciplina, constância. Ah, eu não quero fazer, mas tem que fazer, vamos fazer. Ah, mas não tenho a mais. Tem que fazer, eu vou levantar e eu vou fazer. Elas têm muito claro isso, todas elas. A disciplina, a constância,
e o amor, aquela entrega, aquela paixão de eu vou fazer acontecer porque eu sei que é possível, eu acredito nisso. Então acho que na hora de escolher uma profissão, esse tem que ser o número 1 do termômetro ali, de o que eu gosto muito. E tem gente que fala, mas Thaís, é difícil saber o que eu gosto. Não é, é fácil. O que você gosta numa roda de conversa? Quando você entra numa livraria, que estilo que mais mexe com a sua atenção? Na Netflix, o que você mais procura ali? Isso já vai norteando para você coisas que te dão prazer. Por exemplo, quando eu entro na Netflix, eu só consigo procurar filme de suspense. Por quê? A área que mais pulsa meu coração é a forense. E como você disse, você começou muito jovem, né? Aos 10 anos você já tinha esse gostinho de é isso que eu quero seguir. Sim. Então, por exemplo, alguém contar uma curiosidade, sempre gostei muito de curiosidade, de tudo que é ligado à neurociência, né? Do cérebro, disso, por que uma pessoa tem chulé no pé e não tem na mão, tudo isso envolve neurociência, funcionamento do corpo. Então, era muito simples eu identificar que essa seria a minha escolha. Identifica isso, sem aquele peso de, mas e se não der certo? Vai, tenta, se permite vivenciar. E para o estudo, uma dica que eu deixo para vocês é, monta um planejamento. O cérebro precisa de organização. Ele desorganizado, ele aumenta a adrenalina, ele aumenta a cortisol. Então, monta um planejamento. Hoje eu vou estudar tal matéria. Utiliza a técnica Pomodoro. É a melhor que tem para o funcionamento do cérebro. Estuda 35 minutos para 5 minutos. Levanta, toma um café, bebe uma água, liga para alguém, pega o celular, olha a rede social. Deu 5 minutos? Volta mais 35 minutos. 35 minutos, a gente pega os ápices de foco, concentração do cérebro. Então, técnica Pomodoro, junto com o mapa mental. Terminou de estudar? Monta um mapa mental lá. Por exemplo, o mapa mental do nosso podcast. Neurociência, profissão, dicas para o sono, quando você começou na profissão. Faz um resumão ali em forma de desenho, de cores, porque isso vai agregar muito. Quais são os seus, ligado a tudo isso que você falou, né? Quais são os seus principais hábitos na vida profissional e na vida pessoal? Bom, eu tenho TDAH, né? Então, por ter TDAH, eu precisei criar alguns hábitos de controle e de disciplina, porque senão meu cérebro hábitos diferentes. Acelera por demais. E hoje eu vejo que esses hábitos funcionam muito bem, não só para um cérebro TDAH, mas para qualquer cérebro. Eu tenho o hábito de anotar tudo que eu tenho que fazer, para evitar esse cansaço, essa fadiga mental, a gente chama de fadiga mental ruminante, que é quando você fica, não posso esquecer de comprar pão, não posso esquecer de comprar pão, você está dando descarga ali, gastando energia do cérebro, anota, pão, que o cérebro para de trazer essa informação e gastar energia. Então eu anoto tudo que eu tenho que fazer, esse é um hábito que eu tenho. Eu tenho um planner na minha mesa, onde eu anoto os principais compromissos que eu tenho. Por exemplo, hoje estava anotado o nosso podcast. A hora que eu chego na minha casa, eu pego um marca-texto e tico, que aquela ação, aquele compromisso foi executado. Isso ativa o sistema de recompensa de falar, bom, e agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que gravar uns conteúdos para minha rede social. Maravilha, então bora lá, porque o primeiro você já concluiu. Então, isso é algo assim que eu tenho um hábito que eu fazia porque eu sempre amei, mas depois na neurociência eu descobri o benefício dele, que é ver o pôr do sol. Sempre amei ver o pôr do sol, é algo que mexia assim muito comigo. E aí, enquanto neurocientista, eu aprendi que ao ver o pôr do sol, a incidência do raio na horizontal ativa a nossa pupila, aumentando a produção de melatonina e de endorfina no cérebro, que dá aquele aconchego, aquela sensação de que o dever está cumprido do dia e que eu posso ir acalmando. Então, acho que são os principais, assim, que eu tenho. E além disso, para quem não sabe, a Thaís é fundadora de um instituto, né? Que a gente, eu, por exemplo, li sobre ela, sobre o instituto. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como é que surgiu a ideia de você fundar esse instituto, de trabalhar junto ao instituto. Legal. Eu comecei a dar muitas palestras de neurociência e no final de uma das palestras, uma diretora, antes da palestra, deixa eu contar a história desde o começo, para você entender. Antes da palestra, eu fui procurada pelo MEC, Ministério da Educação, perguntando se eu não queria montar um curso de pós-graduação, porque eu tinha dado algumas palestras para o MEC, eles tinham gostado da forma mais prática de passar as informações.
Só que na época eu dava aula numa faculdade de manhã, de tarde, de noite, não tinha nem tempo de pensar em montar algo assim. Agradeci, mas falei não. E aí, um belo dia eu fui mandada embora dessa faculdade. Por que eu fui mandada embora? Porque eu era doutor, eu sou doutor, e a faculdade foi comprada por um grupo que o salário de uma hora aula de um doutor era R$400 e de um especialista era R$23. Então demitiram todos os doutores. Para eles não valiam a pena, entre aspas. Especialistas, né? Então eu fui demitida nesse bolo todo. E aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Nesse meio tempo eu tinha algumas palestras agendadas. Dei uma palestra e a diretora, no final da palestra, levantou a mão e falou: você não tem um curso de pós-graduação disso? E aí eu falei: eu tenho, mas não tinha. Mas eu tinha o convite já. Eu falei: eu tenho. Ela falou: o que eu preciso fazer para inscrever os meus 200 professores? Eu falei: passar uma lista com nome, CPF, telefone e vamos começar o curso. Eu saí dessa palestra já no carro, ligando para o MEC. Eu falei: agora eu quero montar o curso. Dali um mês estava funcionando. E foi aí, muito rápido tudo, né? Foi muito rápido tudo. Aí eu montei o Instituto Thaís Faria Coelho, de Neurociência. A gente já formou na área educacional mais de 22 mil alunos, na área forense mais de 7 mil alunos. E agora a gente está formando uma leva aí na área de Neurociência e Liderança boa também. Que legal, cara. Tudo aconteceu muito rápido, mas deu certo, né? Graças a Deus. Sempre interligado ali. Que legal. E para finalizar o nosso podcast, que mensagem você gostaria de deixar para o público que está nos assistindo, que gosta da neurociência, que tem vontade de conhecer mais, seja para o jovem, seja para a pessoa mais velha? Qual que é a mensagem que você quer dar? Sempre é tempo de aprender, né? E o nosso cérebro, através da neuroplasticidade, aprende até quando a gente está bem velhinho. Ele está ali aprendendo e criando novas conexões. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a que eu vou deixar para vocês, que é: sopre seus sonhos ao vento, que eles retornarão em forma de realidade. A neurociência na minha vida foi um sonho que eu soprei. Eu quero ser, mas não tinha nada de neurociência no Brasil. E as coisas foram acontecendo. Começou meio que às cegas. Exato. Então, sopra para o universo, arregaça a manga, dá o seu melhor, entrega o seu possível, que o impossível começa a acontecer para realizar esse sonho. É só ir para cima que dá certo, Sempre. Gente? Bora para cima. Gostou do nosso papo, Thaís? Adorei. Muito feliz de ter a sua presença aqui. Mais uma vez foi uma honra, tanto do Objetivo Prime quanto minha, de tê-la aqui. Eu que agradeço. Adorei esse nosso bate-papo. Você é de casa, venha mais vezes, será sempre muito bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, um episódio muito legal aí sobre neurociência, sobre letras, estudos. Fiquem com Deus, assistam aos próximos episódios, se inscrevam e até a próxima. Bem, grande beijo.